O ex-governador, o ex-ministro do Lula e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, acabou de conceder uma entrevista, tá? Aqui há pouquíssimos minutos já vou trazer aqui para vocês. E durante essa entrevista, gente, ele simplesmente destroçou Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele, assim, humilhou. Ele pegou aqui a soberba do Lula, gente, assim, ele amassou, jogou no chão e ainda pisoteou em cima, gente. É inacreditável o que disse Ciro Gomes contra o Lula nessa entrevista. Eu vou trazer aqui para todos vocês. E assim, para piorar pro Lula, ele simplesmente enalteceu Jair Messias Bolsonaro, que eu achei mais inacreditável. Ele destroçou o Lula e fez questão de enaltecer Jair Messias Bolsonaro. Tá acreditando, não? Vou trazer esse vídeo daqui a pouco para vocês. Além dessas, gente, outras várias informações atualizadíssimas. Eu não vou ficar dando spoiler de todas as pautas que eu vou trazer nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então já vamos começar aqui com informação sem enrolação diretamente aqui para todos vocês. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Afinal de contas, não é todo dia que nós temos Ciro Gomes destroçando na maior categoria o Lula da Silva, tá? Vamos lá, começando aqui com as informações, eu vou trazer esse vídeo gravíssimo do Silas Malafaia contra esse desgoverno Lula. Gente, é inacreditável o que ele disse aqui nesse vídeo. Acompanhe. Povo abençoado do Brasil, que vergonha! Esse Lula, esse governo chegou no fundo do poço da moral, da ética, gente, da política, da diplomacia internacional. Ele manda Alckmin representar ele e o Brasil na posse do novo presidente do Irã. O Irã é o patrono do terrorismo internacional. Como o Brasil é um país de 90% de cristãos, esse cara nem respeita a maioria do seu povo. Manda Alckmin pra lá. Alckmin, você não manchou sua biografia, não, você rasgou. Olha essa foto, gente. Primeira fila. Alckmin laudiado pelo representante do Houthis, lá do Iêmen, a Jihad Islâmica, tá aí, ó, um do lado do outro, o representante do Hezbollah, o representante do Hamas, que horas depois foi assassinado. Olha que vexame, olha onde chegou a diplomacia brasileira. Lula não respeita os cristãos. Eu pergunto, sinceramente, meus irmãos evangélicos, que Bíblia vocês têm? Que fé vocês têm para continuar apoiando um crápula, o Lula, que já declarou em alto bom som que combate família, costumes e pátria, e agora manda representante brasileiro para posse de um presidente de um estado assassino? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta ao povo brasileiro e ao povo cristão em geral. Isso aconteceu mesmo. Eu fico pensando, o Alckmin, né? 50 anos de vida política, de vida pública, e simplesmente está sendo só humilhado nesse desgoverno Lula, né? Foi ali humilhado pela Janja nessa questão ali da abertura das Olimpíadas. A gente sabe muito bem que quem era para estar naquela abertura das Olimpíadas era o vice-presidente da República. Agora o Lula manda, tipo assim, para fazer o serviço sujo, vai o Alckmin. O Alckmin lá ao lado daqueles... Eu não posso nem falar aqui, né, gente? Não... É complicado. Gente, mais um vídeo. Nicolás Maduro acaba de fazer uma coletiva de imprensa internacional. Ele fez uma coletiva de imprensa e essa coletiva de imprensa foi para o mundo inteiro. E olha só o que ele disse. O Nicolás Maduro lança novas... Tá aqui, gente, ó. Nicolás Maduro lança novas ameaças contra o povo venezuelano. Se o imperialismo e os criminosos fascistas nos forçarem, o meu pulso não tremerá para chamar o povo a uma nova revolução. Nova revolução. Gente, é inacreditável o que foi dito aqui pelo Nicolás Maduro. Vamos ver aqui no vídeo, ó. Não quisiéramos ir a outras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes.
Nosotros no nacimos el Día de los Cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra pátria. Resumindo, né, o que ele diz aqui é que ele está sendo perseguido, né? E se o povo continuar se rebelando contra esse resultado fraudulento que aconteceu ali na Venezuela, ele vai lá usar ali se o imperialismo e os criminosos fascistas não nos forçarem, o meu pulso não tremerá para chamar o povo para uma nova revolução. O homem ficou completamente maluco, gente, tá? Não quer largar o osso de forma alguma, não quer largar o poder, ele quer se perpetuar no poder ali na Venezuela, gente, tá? E para ele, se for necessário, ele vai criar vai iniciar uma nova revolução na Venezuela para que ele seja mantido no poder, tá? Gente, o Pix da Globo realmente não caiu. O Lula esqueceu definitivamente de depositar o Pix da Globo aqui esse mês, porque praticamente todos os jornalistas petistas, tá, da Globo News estão destroçando Luiz Inácio Lula da Silva com toda essa questão do apoio que ele deu ao resultado fraudulento da eleição ali na Venezuela. Agora o Otávio Guedes pegou pesado aqui com Lula, gente, tá? Mas assim, bem merecidamente. Vejam só o vídeo. Daqui a pouco tem outro aqui também, pior que esse. Daqui a pouco. A nota do PT tem dois grandes problemas. Primeiro grande problema, o Lula foi eleito numa eleição em que, de uma certa maneira, teve um caráter plebiscitário também sobre democracia. Uhum. Você lembra ali das manifestações da sociedade civil em diversas vezes em que ficou claro que Bolsonaro ia tentar o golpe, né? Então, a própria convocação do Alckmin para ser vice era para mostrar isso. Olha, divergências à parte, somos aqui uma frente ampla pela democracia. Uhum. Então, nesse momento, o governo brasileiro fazer uma cegueira deliberada para uma ditadura, e aí eu concordo com o Liz, não significa romper, mas não pode fazer uma cegueira deliberada, dizer que as eleições foram pacíficas, que o processo está todo bonito. Você fazer isso, você está ofendendo a muitos eleitores que torciam o nariz para Lula e para o PT e que votaram no Lula. O segundo problema, o Tarcísio Genro aportou no Twitter. Ele diz o seguinte: o PT reconheceu a vitória do Maduro com 70% dos votos. No Brasil, se isso acontecesse, o PT iria reconhecer a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro com 70% estava na frente, só virou no final. Como assim Dilma e Aécio também, a virada do PT ocorreu no final? Então, são essas duas contradições. Pessoal, ninguém esquece, né, aquela virada no dia da votação, né, da presidência de outubro de 2022, aquela virada, né, Bolsonaro sempre ali na frente, e de repente, do nada, o Lula foi lá e conseguiu virar. Aquilo ali tá entalado no pescoço do povo brasileiro até hoje, né? Ou seja, resumindo aqui o que o Otávio Guedes disse, foi o quê? O Lula, ele se auto-intitula o pai da democracia, né? Eu sou tão democrático que eu peguei aqui o meu inimigo político, o meu maior rival político, né? Que é o pessoal, os tucanos, né? Antigamente a guerra era entre os tucanos e PT. Hoje não, é PT e a direita. Aí o Lula se uniu para mostrar que ele é muito democrático, se uniu ao seu antigo rival, PSDB, aos tucanos, para derrubar Bolsonaro. Então, assim, ele se auto-intitula o pai da democracia, mas aí ele vem e apoia essa fraude eleitoral que está ali acontecendo na Venezuela. Então, assim, a conta não bate. Então, esse posicionamento aqui do Paulo Guedes realmente resume muito bem a hipocrisia de Luiz Inácio Lula da Silva. Outra informação na tela, gente, o Pix definitivamente não tá caindo. Hoje de manhã eu trouxe um vídeo aqui do Gerson Camarote destroçando Luiz Inácio Lula da Silva e mais uma vez ele teve que fazer, porque não dá para passar pano para essa decisão que foi tomada aqui pelo Lula. Olhem só, o homem tá furioso com o Lula mesmo, gente. Ó, o Pix definitivamente não tá caindo na Globo, tá? Porque a coisa mais rara do mundo é você ver o Gerson Camarote destroçando o Lula dessa forma que ele faz aqui nesse vídeo. Prestem atenção. E aí a nota do PT aponta para esse caminho, é da ideologia. É uma ideologia que está passando por cima dos fatos. E essa é a questão que está
influenciando. É tanto que o Lula avaliza a nota do PT. Mas avaliza, assim, de pronto, a nota do PT. E como eu falei, essa nota já foi utilizada pelo governo da Venezuela como uma espécie de chancela do partido do poder no Brasil. O chanceler botou numa rede social que era o partido do poder no Brasil que estava reconhecendo a vitória do Maduro. A vitória que foi fraudada, que é uma farsa, por tudo aquilo que a gente tem acompanhado. Então, esse movimento, eu diria até no início, eu conversei, depois da nota que saiu com alguns, inclusive dirigentes do PT, do ala mais moderado, estavam constrangidos, estavam achando a nota precipitada. Mas depois, quando a gente vê na própria entrevista o Lula avalizando, fica muito claro que, independentemente de um grupo ou de outro dentro do PT estar incomodado com isso, porque entende que no Brasil se formou uma frente ampla em defesa da democracia e que ajudou na vitória do Lula com esse discurso de democracia, o Lula tem avalizado, não é de hoje, no ano passado o Lula já fazia isso, recebia o ditador aqui com toda a pompa, com tapete vermelho e reabilitando politicamente um ditador, claramente um ditador, que já tinha dado um autogolpe, fechado lá a Assembleia Nacional lá da Venezuela, o Legislativo, o Poder Legislativo, e chamado um outro, feito uma eleição com um novo Poder Legislativo lá na Venezuela. Isso foi 2015, a gente acompanhou isso, todo esse processo. Então, é um movimento que se acentua ano após ano, e a gente observa aqui de fora um país cada vez mais famélico, as pessoas saindo, fugindo da Venezuela. A gente recebe muito desses venezuelanos famélicos aqui. Então a gente sabe o que está acontecendo na Venezuela, mas o Lula tem sempre feito de forma tortuosa ou de forma explícita um aval à ditadura. E agora ele está buscando construir um discurso. Tem que terminar, vamos ver como é que vai ser quando aparecer. Porque depois de dias, essas atas eleitorais, elas podem estar sendo fraudadas para apresentar exatamente o resultado que foi anunciado horas depois do pleito na Venezuela. Esse aí é assim, o que está sendo mais aguardado. E o Camarote disse aqui bem certo, essa demora, né, do Nicolás Maduro em apresentar essas atas pode ser exatamente pelo fato dele estar fraudando, confeccionando ali novas atas com dados fraudados, né, para apresentar aí mundialmente. Mas o que ele explicou aqui, gente, tá, que ficou bem claro, é que existia uma ala do PT, né, que não concordou com a nota divulgada pelo PT, que apoiou essa fraude eleitoral ali na Venezuela. Aí, esta, né, ala do PT que não apoiou esta nota do PT, estavam confiantes de que Lula ia se opor, mas pelo contrário, ele veio a público, demorou, mas veio a público, né, e simplesmente endossou o que estava ali naquela nota do PT, apoiando essa atrocidade eleitoral que está acontecendo ali na Venezuela. Então, por isso, essa base aliada está, assim, revoltada com o posicionamento do Lula, que se auto-intitula o pai da democracia. Como que ele vai lá, fala, né, esboça, fala que não viu absolutamente nada de errado com essa eleição que aconteceu ali na Venezuela. Então, assim, é muito grave tudo isso que está acontecendo. E continuando, já disse para vocês que o Pix não tá caindo, mas aqui até que eu concordo com o Demétrio, gente, tá? Na grande maioria das vezes o Demétrio ele é sempre certeiro, tá sempre ali fazendo duras críticas a esse desgoverno Lula, e ele foi assim, muito contundente aqui nas suas palavras e simplesmente detonou o Lula nesse vídeo. Olhem só. De certa forma, por uma dessas ironias da linguagem, eu tenho que concordar com Lula. Não há nada de anormal com violações das regras eleitorais na Venezuela. Isso é uma tradição.
da Venezuela violar as regras que fazem uma eleição ser livre e democrática. O problema é que agora a violação ultrapassou todos os limites aceitáveis por quase todo mundo. Também não há nada de anormal em Lula dizer que não há nada de anormal com a ditadura de Maduro, porque Lula é um tradicional defensor diplomático e político da ditadura venezuelana. O problema é que com essa declaração Lula esvazia, transforma num teatro, numa cenografia, a iniciativa diplomática tomada ontem pelo Brasil. O Brasil ontem exigiu as atas, exigiu do governo de Maduro que apresente as atas eleitorais. Exigiu de uma maneira cautelosa, prudente, suave, sem apontar as inúmeras irregularidades nessa eleição, mas exigiu. Hoje, Lula transformou essa exigência numa farsa, porque a declaração dele continua. E ele diz o seguinte, que o governo e a oposição apresentem as atas. Se houver divergência entre as atas, vão à justiça. Ora, a justiça venezuelana é controlada pelo regime de Maduro. Os juízes na Venezuela mandam prender e mandam proibir candidaturas segundo a vontade de Maduro. Atas eleitorais são documentos facilmente verificáveis por peritos, são documentos eletrônicos emitidos pelas urnas. Peritos podem verificá-los, por exemplo, o Centro Carter. Mas certamente submeter as atas à justiça venezuelana é a mesma coisa que dizer que Maduro tem o direito de falsificar atas. E só para completar, a oposição venezuelana começou hoje a divulgar as atas às quais teve acesso. Abriu um site que foi bloqueado na Venezuela, mas é acessível a partir do Brasil, no qual começam a aparecer, isso vem aos poucos, as atas às quais a oposição teve acesso. Então, as atas estão sendo publicadas. É isso aí, né, pessoal? Realmente, de fato, é muito, mas muito grave o que está acontecendo. O Lula sempre endossando, né, o posicionamento aí do PT, mas realmente o Demetrio diz que é algo que realmente faz sentido. Não há nada de anormal nessa questão da Venezuela. Isso sempre aconteceu. O problema é o Lula continuar endossando essa fraude que acontece ali na Venezuela, que isso é uma vergonha, né? O Lula representa o Brasil. Vocês entendem a gravidade da situação? Agora, gente, olhem só quem resolveu aparecer. Por que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês? O Mário Frias, né? Ele acabou de postar aqui nas redes sociais, ó. Lindas palavras. Isso aqui é o Gil do Vigor, gente. Petista de carteirinha, mas um homem assim. Só falta escrever Lula aqui na testa, tá? Ele fez aqui críticas, né, com relação ao Lula ter apoiado aí essa fraude eleitoral na Venezuela. Aí o Mário Frias veio aqui, ó. Lindas palavras, mas quando vocês tiveram a oportunidade, né? Colocaram um amigo de ditador do poder. Lula sempre foi amigo e aliado de ditadores e todo mundo sabia. Além disso, sempre usou o nosso dinheiro para bancar a fome, miséria e sofrimento dos reféns de ditaduras como a Venezuela. Ou seja, esse Gil do Vigor, gente, tá? Que tá aparecendo aqui para vocês. Ele fez muita campanha para o Lula ganhar essa eleição, mas muita. Ele tem um alcance gigantesco nas redes sociais, fez muita campanha e agora está aqui detonando Luiz Inácio Lula da Silva. Será mesmo que ele fez? Será que ele não sabia que o Lula sempre foi apoiador de ditador, principalmente de Nicolás Maduro? Gente, será que o Gil do Vigor não sabia que o Lula, né, é muito amigo do Nicolás Maduro? Ou será que ele realmente foi pego de surpresa? Vamos ver aqui esse vídeo vexatório, gente, olhem só. A democracia, gente, é inegociável. Não existe acordos políticos, econômicos que justifique, minha gente, o que está acontecendo com a Venezuela. Não dá para apoiar uma coisa dessa. O nosso país é um país livre, nós somos um povo, minha gente, que preza pela liberdade, pela democracia, entendeu? E outra coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar a verdade, vou hablar aqui. Sabe por quê, minha gente? Porque hoje em dia o Brasil virou uma polaridade.
te polarizou. Ou é certo ou é errado, ou é céu ou é inferno. E aí você não pode mais discordar, você não pode mais opinar, você não pode ter um pensamento diferente do outro. Porque se você tem, você já é colocado como um extrema de um lado. Concordo, mas você, né, Gil do Vigor, poderia ter aberto os olhos do povo brasileiro, porque senão hoje o Brasil não estaria nessa miséria. E com sua ajuda, tá? Porque você fez campanha para esse atual desgoverno que está aí simplesmente destruindo a economia, a saúde e a educação do nosso país. Tanto é que o Lula, numa canetada, assinou hoje aqui, né, vai contingenciar, né, vai tirar o quê? Vai tirar dinheiro, 4 bilhões só da saúde, 4 bilhões só da saúde. Você, Gil do Vigor, você é a favor disso? 1,2 bilhões da educação. Você, Gil do Vigor, você é a favor disso? Será que você ainda tem capacidade, a coragem de continuar aplaudindo esse desgoverno Lula, principalmente depois dessas notícias que foram divulgadas aqui hoje? Cortar gasto tem que ser na educação, tem que ser na saúde, que são princípios básicos aqui do povo brasileiro. O povo brasileiro não vive sem saúde, não vive sem educação, segurança pública. Então isso é muito grave. Agora vamos aqui ao vídeo, gente, que eu faço questão de trazer aqui para todos vocês, tá? Aqui o Ciro Gomes pegou muito, mas muito pesado. Ele trouxe muitas verdades, mas o homem, assim, estraçalhou no nível hard Lula da Silva nesse vídeo, tá? Inclusive ele trouxe aqui declarações polêmicas contra o Lula da Silva. Vamos ver, eu faço questão de trazer esse vídeo. E o bom, gente, que aqui inacreditavelmente o Ciro Gomes enalteceu o Bolsonaro. Vocês acreditam? Então assistam. O Lula é um gênio sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Tá. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei aonde, mas aqui em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. Mas aí a turma pega o Lula sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? Que, por exemplo, Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza a deformação. Se eu digo, então... Eu quero colocar os olha, três. vai pro limite extremo. Mas e eu tô querendo discutir isso humildemente. Sim. Pessoal, ele disse tudo, tá? Essas falas desastrosas de Luiz Inácio Lula da Silva, se saísse da boca de Jair Messias Bolsonaro, era simplesmente 20 minutos no Fantástico, 10 minutos de um Jornal Nacional. Era aquelas atrizes, né, da Globo com aquelas camisetas, Bolsonaro não, ele não. Vocês lembram muito bem disso, né? Elas cobrando o posicionamento do governo federal, pedindo para que os ministros do STF cobrassem explicações de Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro seria estraçalhado pelos jornalistas militantes de esquerda. Mas como é o Lula, ninguém fala absolutamente nada. Parece que um Lula, ele é um Deus intocável, é o professor de Deus que ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar, ninguém pode... Então, assim, é inacreditável. O Ciro aqui foi categórico. Se fosse o Bolsonaro, ele seria detonado nas redes sociais, nos principais jornais. Os principais jornais do país estavam com a manchete de capa, né? Contra Bolsonaro. Então, assim, isso é inadmissível. Outra informação aqui, gente, olha só, isso aqui eu trouxe para vocês. Assistam, gente, a partir de agora, tá? Já sabemos o que vai acontecer na Venezuela. E o próprio Lula diz o que vai acontecer. Gente, parem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção nesse vídeo, que eu prometo para você que vai valer a pena cada segundo. Olhem só. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via
do voto pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. Esse é o modus operandi, né? Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para explanar para vocês exatamente o modus operandi, mas não é só aqui no Brasil, da esquerda aqui no Brasil. Isso aqui parece mais tipo assim, um conluio, né, entre todos os líderes, né, de esquerda da América Latina, América do Sul principalmente. Então, assim, é muito grave. E pouco a pouco eles vão ali se perpetuando no poder. Quantos anos o PT está no poder? O Lula praticamente manda dentro do STF, porque ele indicou vários dos ministros que estão ali dentro, né? E isso acaba fazendo com que ele tenha mais controle sobre o STF. E não é só no Brasil, como vocês acabaram de ver, são outros vários países que também os modus operandi são praticamente os mesmos. E para finalizar, gente, eu vou trazer aqui esta informação para vocês que foi divulgada aqui há poucos instantes. Vejam só, a ala do governo vê crise escalando e quer que Lula se afaste de Maduro, seguindo outros países democráticos. Vocês que estão do outro lado me assistindo, vocês veem alguma possibilidade de isso acontecer? Do Lula se afastar dos presidentes, dos líderes de Estado ditadores, para tentar se aproximar dos líderes de direita? Vocês enxergam esta possibilidade? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Uma ala do governo, né, Lula, está vendo a crise após a divulgação do resultado das eleições da Venezuela escalar e aconselha o presidente a se afastar de Nicolás Maduro, seguindo outros países democráticos. O afastamento sugerido é com o presidente da Venezuela e não com as relações comerciais entre os dois países. A política internacional cobra um posicionamento do Brasil sobre as eleições. Até o momento, Lula disse aguardar as atas nas urnas da eleição da Venezuela. Porque para ele disse que não tem nada de errado, vai aguardar aí a divulgação das atas, e se a oposição lá, se a Maria Corina não concordar, aí ela vai buscar a justiça. Agora, que justiça? A justiça de Nicolás Maduro, né, gente? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui, tá? Senão vai ficar muito, muito longo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo para que dê para vocês assistirem aí de boa. E é isso, gente, tá? Vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro.